Em um setor onde o Cruzeiro sofre muito por lesões, David ganha mais uma opção. Realização de um sonho de todo menino que tem o desejo, a vontade de jogar futebol, que ama jogar futebol. E ontem para mim foi um sonho realizado. Eu acho que só tem a melhorar. Acho que a cada jogo, a cada partida que eu estiver em campo, eu acho que eu vou poder mostrar mais e mais do que eu aprendi nesse tempo fora. Difícil momento, porque estava muito bem na partida, eu estava sentindo bem, mas infelizmente tive que sair. O empate fora de casa na Libertadores sempre é bom. Acho que a equipe está de parabéns pelo amadurecimento de tentar suportar a pressão e conseguir esse um pouco. Essa bola aí, vou te contar, hein? Atleticano tirou com o olho, hein? Olá, boa tarde, salve, salve. Final de semana chegou mais uma rodada do Campeonato Mineiro. Porém, a bola rola no final de semana, a gente vai informar aqui. Mas Cruzeiro terça-feira, hein? Pessoal, é bom destacar isso aí. Não dá pra rolar um showzinho lá em futebol, não? É um show de fora, futebol de dentro e tal. Olha aqui, tô aqui com os nossos comentaristas hoje. Mais que especial a presença de Stefano Marquezine, nosso convidado especial para fechar a semana. Vamos falar muito sobre os times mineiros aí, Libertadores. Eduardo Panzi disse que o Atlético precisava jogar pelo empate, jogou e empatou. Ele acertou mais uma vez. Dimar Oliveira também está por aqui, Kika Branco. Mas eu tenho um recado para você, um recado de todos os dias, porque todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira, porque desde sua criação, lá em 39, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, circulação econômica aqui no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão está com 50 anos? Um jovem senhor. Foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira, por isso que a gente sempre diz aqui, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Ontem o Atlético ficou no empate com o Colo-Colo. Cadê eu? Aí, muito obrigado, hein? Parabéns. Empatou com o Colo-Colo ontem no Chile, né, seguindo na liderança do grupo. Solta os melhores momentos na tela aí, ô menino capeta, que a gente vai discutindo aqui. Ô, Du, um jogo 0-0, mas um jogo muito bom. Um jogo muito bom. Onde o Atlético errou para não ter ganhado de um adversário que, na minha modestíssima opinião, é inferior. E onde o Atlético acertou no jogo de ontem para não perder, já que foi molestado pelo adversário. Boa tarde. Boa tarde, Everton. O jogo foi bom, apesar de 0-0 e apesar das poucas oportunidades. Você passou na minha frente? Não, eu vou passar agora, aqui, ó. Apesar das poucas oportunidades de gol, principalmente do Colo-Colo, foram duas oportunidades. Agora. Mas, para quem gosta de futebol como entretenimento, o jogo deve ter sido meio chato, porque foram poucas oportunidades, poucas chances. Mas, para quem gosta de futebol, analisando postura tática, aplicação tática, o jogo foi bom pra caramba. Os dois times super aplicados. Para mim, um erro do Aguirre. Mas aí, gente, é erro na minha concepção, porque ele tem a opinião dele, a filosofia dele. Eu não vou ficar repetindo isso aqui, eu não escalaria mais Patrick. Não escalaria mais Patrick do meio para frente, eu acho que é uma perda de tempo. Entendo as explicações do Aguirre, respeito, mas não concordo. Eu acho que ele perdeu tempo com o Patrick no primeiro tempo do jogo, ele deu a explicação que queria cansar o adversário, a parte da recomposição, mas eu acho que é pensar muito pequeno com o Atlético apenas em recomposição. O Atlético tem peças que foram contratadas, são bem pagas, custaram caro para jogar naquela posição, para ele ficar improvisando o Patrick. Ponto. As alterações no intervalo, corretíssimas do Aguirre. Eu ouvi gente reclamando que 2 alterações no intervalo. Gente, e daí que foram 2 alterações? Ele não é obrigado a adivinhar que com 20 minutos o Dátulo vai sentir uma lesão. Teve gente culpando o Aguirre pela lesão do Dátulo. De jeito nenhum, surtiu efeito. O Atlético era melhor no momento, era melhor no jogo. E aí, o que aconteceu? O Dátulo sai machucado, o Aguirre não tinha outra opção. Ele tinha Eduardo, tinha Júnior Urso. Ele optou pelo mais experiente, pelo Júnior Urso. E ele colocou em campo uma formação, Everton, que eu acho que sequer ele treinou desde que ele chegou ao Atlético.
Com três volantes, sem um homem na armação. Mas veja só como é que são as coisas. Você lembra que eu falava dessa possibilidade aqui, acreditando que pudesse funcionar bem e não funcionou. Mas o que acontece? Aí ele entra com uma formação que eu acho que ele sequer trabalhou em treinamento, em jogos, com certeza não. 3 volantes sem um homem de armação, o time ficou espaçado. Ele não pôde tirar do Luan a parte física, que é o grande potencial do Luan. Não gostei do posicionamento do Luan como secretário de lateral. Às vezes não foi nem pedido do Aguirre, foi uma circunstância que o Luan, dentro do jogo, da pressão do Colo-Colo, optou por jogar mais ali. Eu preferia Lucas Prato, Yuri e Luan tentando alguma coisa lá na frente e os 3 volantes postados lá atrás. Mas, gente, isso é circunstancial. O Colo-Colo cresceu, colocou o Atlético lá atrás, só que o Atlético não tomou sustos. E aí vem o meu comentário de segunda-feira. Você lembra que apesar dos 4-1 contra o Tombense, eu chamei atenção para 3 falhas individuais da defesa do Atlético? Lembro bem. A defesa, o sistema defensivo do Atlético não tem falhado em termos de postura, não está ficando espaçado, toma poucas bolas nas costas, toma, normal, todo o time toma, não está tomando tanto igual tomava no passado. Só que ontem, uma falha individual do Luan, num passe errado, a primeira oportunidade do Colo-Colo com o Delgado, e uma falha do Leonardo Silva num bote errado, essa grande chance com o Ponço. Essa aí, né? Exatamente, essa que a gente está vendo. Então, em 2 falhas individuais do sistema defensivo do Atlético, o Colo-Colo criou suas 2 únicas grandes oportunidades no jogo. Foi um jogo muito amarrado, mas que no final o Atlético trouxe um ponto que fez lucro. Eu acho que você falou muito. Mas você está aqui para isso e ganha bem para isso, né, Eduardo? Inclusive, hoje você é uma referência no comentário esportivo. E eu te avisei lá atrás, vem comigo que você merenda. Olha aqui, Dimara, eu estou vendo muita corneta. O time em 9 pontos, tem 7, lidera o grupo, tem 2 jogos em casa agora, não tem essa de tetinha, tem. Isso é o líder do campeonato chileno, campeão chileno. Exatamente. Em um país que é o campeão da América, o Chile, o Colo-Colo é bom. Uma das principais seleções do mundo hoje. Titular da seleção. Exatamente. Então vamos lá, calma aí. Não vem achar que é jogo tetinha na semana que vem em casa, que não é não. Dimara, eu tenho certeza que você discorda de tudo que o Eduardo falou. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Só explicando essa situação do Luan, e até porque o Marcos Rocha e o Luan explicaram depois do jogo, foi uma determinação tática, o posicionamento do Luan, ou seja, determinação do técnico Diego Aguirre para exatamente preocupado com a recomposição defensiva. E como o Luan é extremamente tático e por isso os treinadores gostam tanto do Luan, ele perdeu um pouco na situação de ofensividade, que acabou prejudicando, obviamente, a situação do próprio Lucas Prato lá na frente. Ele até brincou que ele não teve falha nenhuma, só aquela que possibilitou por ali. O Marcos falou assim, não, mas você já foi muito bem me ajudando por ali. Então foi uma determinação tática, assim como o Patrick também. Gostei muito da marcação do Atlético. Eu acho que o Atlético trabalhou muito bem nisso. E se não fosse dessa forma, talvez não tivesse saído de lá com empate. O Colo-Colo chegou muito bem, fazendo a sua movimentação. A questão do Casares na armação não funcionou, porque o Casares, ele trabalha muito no espaço curto. E como a marcação que o Colo-Colo estava fazendo era de muita chegada, ele não conseguiu ter o passe longo que você ganharia com o Dato. Como o Dato entrou para fazer essa situação de alongar um pouco mais a bola, de fazer com que o Atlético fosse um pouco mais para frente, ele contundiu. Então, ou seja, a situação, tudo que o Aguirre pensou e planejou foi de uma forma estudada. Você acha que o Atlético está caindo muito, merecendo inclusive críticas fisicamente no segundo tempo? Eu não acho que é físico, eu não acho. É circunstancial. E outra coisa, Everton, uma equipe que está em casa, quando vê que o resultado não está saindo da forma como saiu, que estava em empate, é óbvio que ela vai para cima do adversário. Ele está em casa. A situação do Colo-Colo era resolver uma classificação lá dentro ontem, porque ele vem para o jogo no Independência. A circunstância do Colo-Colo era completamente diferente do Atlético. O Atlético buscava, só para completar, o Atlético buscava, e quando a gente falou que o resultado do empate seria até bom, porque você tira 2 pontos do time que está brigando com você mesmo pela liderança e traz um ponto de uma situação daquela. Então, o Aguirre pensou o tempo inteiro nessas circunstâncias. Óbvio que ele não ia achar que o Robinho ia ter uma picada de inseto, que não ia poder jogar, que o Dato ia entrar da forma como entrou. E aí, eu acho que ele pensou muito nisso. Ele falou assim, o Dato entrando no segundo tempo, a minha chance de acertar um contra-ataque, fazendo uma ligação maior com o Prato é maior. E o Dato entrou muito bem. Aí
Aí você tem a questão da contusão. Então, eu não acho que em nenhum momento ele errou. E vou te dizer mais, ele não errou nem com o Patrick. Porque, inicialmente, quando a gente comentou aqui que ele ia fazer essa opção. Não entra na minha cabeça. Não, mas não, a questão, o erro, Paz, eu não estou dizendo que eu colocaria o Patrick, eu não colocaria. Mas na cabeça do treinador, ele trabalha um time para ter aquela recomposição com o Patrick. Ele trabalha a situação para ter aquela recomposição com esse jogador. Então, na cabeça dele, a confiança dele é com o Patrick. Mas, por outro lado, ele perde uma condição de criação. Eu acho muito mais fácil você trabalhar o Yuri para uma recomposição, você trabalhar o próprio Dato. É mais fácil ensinar um cara que não marca marcar do que um que marca jogar. Do que o Patrick jogar. E ontem eu lembrei muito... talvez que não dê esse Deixa eu chamar o Stefano também. Porque ontem eu lembrei muito de você. A hora que o Dato não entrou, as melhores chances do Dato quando ele caiu pela direita. Segurando o Bocejú. Du, eu custo a falar uma coisa certa, mas quando eu falo, tem que enaltecer. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Não, lembrei mesmo. O jornalista Stefano Marchesini, né, que é nosso e ninguém toma, vai falar do jogo também. Pô, que me diz uma coisa. Primo da Bruna. Primo da Bruna. Quem dera. Primo da Bruna Marchesini, exatamente. Para quem não sabe, está dito agora. Essa queda acentuada fisicamente no segundo tempo e tal, e consequentemente o crescimento do adversário, do Colo-Colo. Você acha que o resultado de empate, por tudo que você viu no jogo, foi justo ou o Colo-Colo mereceu vencer, pô? Não, o Colo-Colo com certeza teve chances melhores, criou muito mais. Tinha o fator casa a seu favor, mas o Atlético já é um time cascudo em Libertadores. O Atlético joga com o regulamento embaixo. Muito lúcido, né? Joga com o regulamento embaixo do braço. Frio, então, né? Frio. Então, assim, é claro, as falhas individuais vieram, igual o Panzi falou. Com certeza há essa queda de produção, até porque você vinha numa crescente, o Atlético aproveitando que o Dátulo entrou bem, até reacendendo aquela discussão, né? Dátulo ou Casares? O Dátulo entrou muito bem, botou fogo no jogo. O Atlético, ele viu que ele tinha uma chance boa de crescer, apostou nessa correria, apostou na velocidade. O Luan saiu exausto da partida, mas com a contusão, desacelerou, o Colo-Colo viu a chance de pressionar, então foi pro abafa. Eu não vejo que isso seja um problema do Atlético, foi uma circunstância do jogo, e eu acredito muito que o empate foi fora de série, foi assim... Para o Atlético foi ótimo, porque o Colo-Colo vai vir para Belo Horizonte, não é um time taticamente perfeito, tecnicamente perfeito, mas é um time muito bom. Tem boas paredes, tem um titular da seleção chilena, joga muito bem pela esquerda, joga muito bem pela direita, mas vai vir aqui para Belo Horizonte provavelmente para sair com o mesmo empate. Eu só acho que o Atlético poderia ter sofrido um pouco menos se o Aguirre tivesse plantado os 3 volantes e soltado um pouco mais de Yuri e Luan com a saída do Dato. Ele optou por segurar o Luan, principalmente na direita, por causa da força do lado esquerdo do Colo-Colo. Eu acho que o Atlético sofreu muito em função disso. Se ele tivesse falado, tá entrando os 3 volantes, vocês vão ficar aqui plantadinhos, Luan, Yuri, Dato e Prato, vocês aprontem o que puder. Eu vou chamar o Dátulo e o Luan, eles vão falar agora, mas rapidamente queria só dar uma passada na Kika, até para ter a participação também do torcedor atleticano pelo @ os donos da bola MG e também no Band Zap. Pode voltar para cá, Capiroto, rapidamente, só para a gente passar pela Kika aqui. Boa tarde, Kika. O que nós temos aí de participação dos torcedores atleticanos, Kika? Boa tarde a todos. Jailton Gomes, empate foi bom, mas o time tem muito para melhorar. Francisco Silva, Lucas Prato não está jogando bem, não deu um chute a gol. André Rios, Donizete vai fazer falta no próximo jogo. E o Rodrigão 13, o Galo teve azar com relação a Robinho e Dátulo e sorte de ter voltado com o empate. Tem uma mensagem que você leu aí, Kika, muito interessante e muito simples e interessante. O time ainda tem muito para melhorar. Deixa eu só ouvir o Dátulo aqui, Prato Du. mal demais ontem. Hein? Prato jogou mal demais. Muito mal. Vamos ouvir o Dátulo, a gente vai colocar essa questão do Prato também para discussão. Roda aí, Capiroto. Infelizmente entrei e senti uma fisgada. Difícil momento, porque estava muito bem na partida, eu estava sentindo bem, mas infelizmente tive que sair. Infelizmente ele acabou saindo por uma contusão. E a gente acabou perdendo um homem de criação, o Prato acabou ficando sozinho na frente, né? A gente jogou com 3 volantes e acabamos sofrendo bastante pressão por não ter esse homem de criação para saída de bola. Mas eu acho que a equipe está de parabéns pelo amadurecimento de tentar suportar a pressão e conseguir esse um ponto. Bom, então ali Marcos Rocha, Dátulo falaram, mas é interessante, de repente você quer fazer alguma observação sobre o que foi dito,
Mas a questão do Lucas Prato também está gerando um mimimi desgraçado aí nas redes sociais sobre, e aí, o Dátulo é imexível? Não, primeiro uma picada, aliás, o Prato, desculpa. Primeiro uma picada e uma fisgada quebraram as pernas do Aguirre, né, no jogo ontem. O Prato, eu acho o Prato um grande jogador, eu vejo o Prato de forma diferente de muitas pessoas, ele não é centroavante, nunca foi. A temporada que ele mais fez gols na carreira dele foi ano passado, vestindo a camisa do Atlético, é o artilheiro da Libertadores, falei isso aqui no início da semana. De 2011 para cá, é o jogador que mais marcou gols em Libertadores. Agora, ontem ele jogou muito mal, gente. Jogou mal demais, estava mal em campo, ponto, acabou. Mas é um baita jogador, põe medo no adversário, é um jogador que sai, cai pelas pontas e quando tem chance marca gol. Agora, ontem foi mal, não tem como. E outra coisa, eu vi vocês discutindo no jogo aberto e mais cedo, Libertadores, jogo de São Paulo, porrada, esse jogo de ontem, poucas faltas, bola rolou o tempo inteiro, o pessoal também só pega a parte negativa da Libertadores para falar. A hora que você assiste um jogo como o Atlético Colo-Colo, primeiro tempo com 3 faltas fez o Colo-Colo, no segundo tempo fez 5. Jogaram bola. O Atlético só fez 14 faltas no segundo tempo pelas circunstâncias, porque senão não teria feito esse tanto também. Jogaço ontem. E até para fazer justiça a isso que o Edu está falando, é o seguinte, os volantes do Atlético, né, que são volantes, né, o Rafael sai um pouco mais para o jogo, segura um pouco mais, mas o Leandro Donizete, que é extremamente porrada, e inclusive ele não está no próximo jogo, vai cumprir suspensão. Boa média. Mas eles acertaram 90% a 91% dos passes. Quer dizer, um 90, outro 91. Você tem um time que está com a bola no chão, que faz essa bola rolar. E a questão do Lucas Prato, Everton, passa muito também pela ausência da armação do time. A preocupação foi muito defensiva. Você não teve o Casares trabalhando bem no sentido. Quando você teve o Dátulo, exatamente. É que você tinha quando você também... teve o Dátulo que podia entrar, ele contundiu. É que você, quando o Levi estava aí, às vezes o time subia demais a marcação, mas todos os jogadores de frente... Não, subia muito, né? Subia todas as linhas, de dizer aí. E aí marcava, mas todo mundo marcava a saída de bola do adversário. Ontem, ele se resguardou um pouco e o Prato ficava feito um louco, correndo atrás, tentando marcar a saída de bola. Mas o Casares um pouco menos, né? Parece que o Prato se entrega mais na função. O Atlético, na hora de marcar, ele muda o esquema. Que o Cadu que gosta muito disso, o 4-2-3-1 do Atlético, na hora de marcação vira um 4-4-2. Eu amo o ídolo, mas esse negócio de 4-2-3-1... Ontem, na hora da marcação, virava um 4-4-2, 2 linhas de 4 e Prato e Casares marcando lá na frente. Principalmente no primeiro... Aliás, principalmente não, porque o Casares só jogou o primeiro tempo. E aquilo que eu disse aqui, o Prato se doa muito mais nessa função de marcar a saída de bola do adversário e, consequentemente, se move muito mais pesado, cansa muito mais. E ontem ele não invertia com ninguém. Com quem que ele ia ver? Ele não tinha. Ele ficou longe da área. Ele foi mal, mas ele ficou muito longe da área por causa do sistema de recomposição, ficou muito longe da área. É um jogador que a gente vê ele correndo mesmo, eu também acho que ele não é centroavante, concordo, mas é um jogador que tá para marcar gols, então ele tem que ter essa noção de que ele tem que estar mais perto da área. Ele não foi mal porque ele não marcou gol, ele foi mal porque ele errou tudo que ele tentou, a bola tá batendo na canela dele ontem. Errando passe. Gente, é normal. Mas foi ontem, jogou mal ontem, O cara também é. Aqui, eu preciso... Sexta-feira é um dia legal para dar esse recado para você, porque o sábado é um dia muito interessante para você conhecer. Adquira o seu lote de até 1.000 metros quadrados no loteamento Gardenville, localizado às margens da BR-040, a 10 minutinhos de Sete Lagoas, com uma completa infraestrutura com água, luz, ruas asfaltadas. Está vendo as imagens aqui? Uma pequena entrada, uma mixaria de entrada. E a partir de R$ 599 mensais, você compra o seu lote de até 1.000 metros quadrados, aí nessa joia que você está vendo aqui atrás. Agende uma visita, a gente leva você até o local, não perca tempo, porque o momento agora, esse momento que a gente está vivendo, é excepcional para esse tipo de investimento aí. Converse aí com os especialistas e o principal, quando você vai fazer esse tipo de investimento, é importante você saber com quem você está investindo. Bandeirantes Imóveis tem 40 anos de mercado. Doutor Antônio é reserva moral. Esse é bom. 3485-0123, ligue aí ou faça contato pelo WhatsApp 99907-9139. Fala com o Rafa, com o Toninho, feche negócio. Amanhã nós estaremos lá, também vou fazer uma visita no Gardenville amanhã. Vamos agendar, vamos encontrar lá, vamos tomar uma garapa, vamos fazer uma resenha lá amanhã, ok? 3485-0123, vou para o rápido intervalo. É lá e cá, 2 minutos. Até já.